robô. Sou Roberto Gamito. Sou ser humano, alegadamente, por estes dias já não tenho a certeza. Caminho de gatas ou de pé a chorar, ou a rir ou a sorrir ou a gargalhar, rumo ao ideal de máquina. Aqui não há propósito, não há sentido, estou sempre no mesmo sítio, diante da máquina, a produzir, até que os ossos estalem tudo para bem do Deus PIB, para que os outros possam usufruir da vida enquanto me vampirizam. E está tudo bem, porque sempre foi assim. Mandem um abraço ao meu senhor, ao meu capataz, e que nunca lhe faltem as forças para o chicote. Ora, nós estamos numa situação periclitante se a ideia é investir na ação humana. O pensamento crítico ausentou-se, está claudicante. Se formos esperançosos, está a hibernar. Pode ser que brote por aí numa via mais explosiva. Mas não é para nos encaminharmos para estas divagações. Quero falar, mais uma vez, da inteligência artificial e como ela é uma espécie de eterna fava. É a fava que nos calhou em sorte. Como não temos mais nada, trincamos a fava e damos conta que essa fava tem uma fava maior, que contraria todas as lógicas. Uma fava dentro de uma fava dentro de uma fava. Só não é uma matriosca de favas, a fava posterior é maior que a anterior. Estamos neste paradigma. A internet é palco de vários abusos, nós não vamos até ao fim das nossas ideias e é com algum regozijo que vejo empresas a recuar no momento em que é expectável. Só recuam não quando o pensamento diz alto e para o baile, que é estúpido, não quando há desumanização, pois isso é o pão nosso de cada dia, diz-me o diabo que sempre foi padeiro, mas agora, quando lhe vão ao bolso, um desfalque brutal, aí temos de pensar. Quando a inteligência artificial começa a disparatar e há empresas com um desfalque de 500 milhões de dólares, porque começou a inventar nos delírios, e aqui temos de fazer já a divisão, substituiu-nos, não sei. Nós, ou pelo menos a pessoa comum, por muito que delire, por muito musculada que seja a loucura, independentemente da sua natureza, raramente podemos ir ao ponto de espatifarmos 500 milhões numa empresa. E uma empresa que viu na inteligência artificial aquilo que a pessoa típica está a ver nela, um Dom Sebastião. Os artistas estão a ver nela um Dom Sebastião, mais à direita e mais à esquerda. Agora é que, um princípio de frase como qualquer outro. Falhou-nos tudo, falhou-nos o homem, falhou-nos a virtude, falhou-nos o pensamento, falhou-nos a audácia, falhou-nos o entusiasmo e a inquietação. Resta-nos inteligência artificial, uma espécie de coisa que há de nos salvar in extremis. Nós somos a figura do náufrago e todos os dias são propícios ao naufrágio. Pessoas que naufragam na própria casa e quando damos por elas, o gajo afogou-se sem problemas, este afogou-se em dívidas e saltou da esplanada após uma cerveja que deixou morrer, no dia seguinte damos com ele preso, a fazer de fruto numa árvore. Há quem diga suicídio, mas isso seria enverdar pelos caminhos de Portugal, sobretudo os alentejanos, e teríamos de pintalgar com as ideias de Camus, no mito de Sísifo. É diante de uma circunstância que nos é completamente desproporcionada e nós insistimos. E aí é que se dá o absurdo. E o suicídio é uma forma mais ou menos de o combater, sendo que, ao consumar o suicídio, também aniquila o absurdo. O absurdo só persiste se nós não o consentirmos de forma nenhuma. Não podemos dizer, ok, está aí o absurdo, entretém-te pai comigo e com a minha vida. Isso não. O absurdo perde caudal. A mesma coisa aconteceu no Estrangeiro de Camus. Nós temos de deixar que o absurdo faça o que quiser sem grandes interpelações. É
Pá, não tentemos interpretá-lo à queima-roupa de forma a mitigar as suas cenas. Mas não é para interpretar livrescamente isto. Quero apenas referir este episódio em que há empresas a recuar no tocante ao recrutamento de inteligência artificial. Evidentemente não há um mundo, há 1000 mundos a concorrer para a mesma ideia. Enquanto isto acontece, o retrocesso no que toca à inteligência artificial, há sítios em que pé no acelerador. Empregados na China ou em qualquer sítio onde a exploração se ingre, com câmaras a gravar todos os movimentos para que a máquina aprenda. Já falei no episódio anterior, mas se calhar faço aqui uma adenda, parece-me aqui uma avenida humorística. Nos palcos laborais atuais, a formação é um conceito vago. Desenrasca-te para aí. Dependendo das empresas, mas mais ou menos o desenrasca-te para aí é referente a quase todo o habitat laboral. São poucos os casos em que esta expressão desenrasca-te para aí não se adequa. E é com alguma felicidade, vou usá-la agora, às tantas pode não ter serventia doravante, e observar que empresas altamente lucrativas estão empenhadas a treinar, que é uma expressão muito curiosa aplicada à máquina. Nós pagamos balúrdios e esta porra não sabe merda nenhuma. Um gajo entra numa empresa, estou a pensar no designer, porque foi uma das primeiras coisas que a inteligência artificial aparentemente se apossou, e temos de saber tudo, até temos de fazer sapateado, web design, branding e por aí vai, publicidade, copy, 3D, a inteligência artificial. O meu salário é exorbitante, não sei é nadinha. Não tenhas problemas, vamos-te ensinar até torrarmos o orçamento da empresa. Se houver desfalque, aí é que vamos pensar e vamos recontratar a pessoa que tínhamos despedido. A pessoa que foi despedida também está numa situação precária. O mundo é precário de uma ponta à outra e nesse aspecto é plano, não há redondez neste mundo, tudo igual de uma ponta à outra e não tem outra escapatória senão regressar ao sítio onde foi infeliz. Nada é dito no provérbio que não podemos voltar a esse sítio. Diz não voltes ao sítio onde foste feliz, mas não há nenhum que diga não regresses ao sítio onde foste infeliz. O que é que pode acontecer de mal? Ser novamente infeliz? Isso já está habituado. Peguemos na frase de Pangloss, modificando-a. Estamos no melhor dos infernos possíveis. E a inteligência artificial está a contribuir para isso. Está a cavalgar, é um pintor de ondas de calor. Devia existir uma espécie de iconoclasta da onda de calor. Precisamos de novos tipos de nadadores salvadores, equipas a resgatar de ondas de calor. Eu acho que até do ponto de vista do meteorologista ele já não sabe onde é que começa e acaba a onda. Podia ser, por exemplo, uma nova espécie de surfista de ondas de calor. Eu não sei se sai de casa, se tem uma insolação, e agora sim percebo finalmente os influencers as vantagens de estar numa banheira atestada de cubos de gelo. Cura-te o mindset. Claro, nestes tempos faz sentido. Eu até posso pôr uma maçã na boca e outra fruta nos tomates e às tantas parece uma sangria. Despeja aí qualquer coisa. Eu vou derreter, pá. É sangria de ser humano. Ser humano, peço desculpa, é uma expressão que eu em desuso. Ser em vias de ser desumanizado. Desmantelemos, vamos desconstruir a humanização. Isso só atrapalha a economia. Precisamos é evoluir, como diz o Montenegro. O homem do povo, o nosso amuleto viajado. É preciso retalhá-lo aos poucos e em 10 milhões ou 11 milhões, já somos 11 milhões, retalhar o Montenegro em 11 milhões não é o ar de Fátima, não é um cascalho não sei de onde que é sagrado, um átomo de Montenegro para todas as pessoas do mundo. Isto era ou não era bonito? E assim, éramos um povo com muito mais sorte. Desmantelávamos esse grande talismã, esse grande amuleto. Recuando um pouco, em relação à inteligência artificial, é com muita alegria que eu percebo que há empresas a falir, como já havia sido profetizado desde os primeiros dias em que esta nova inteligência artificial começou. É isso que eu abraço, a ideia de que pensadores conseguem projetar cenários vindouros e cientistas, nestes últimos 10, 15 anos, chegámos finalmente à conclusão que não serve de nada. Nas alterações climáticas já pessoal
desde o início da década de 90, está Também houve aqui uma mudança. Papéis para um lado, papéis para o outro, acordo com o nome de um país, com o nome de uma cidade, e ninguém cumpre nada. E nesse ponto somos todos portugueses. Somos todos Charlies, somos todos portugueses. Ninguém cumpre nada. Só que os cientistas também já jogaram os papéis ao chão. Olha, isto agora já nem vale a pena, já está tudo fodido. E houve ali uma altura em que se subirmos meio grau estamos fodidos. Já passámos. Não, se for um grau e 25, não é pá, foda-se, já está tudo fodido. E há pessoas em negação. Pessoas a suar em bica, têm que levar transfusões de garrafões luso, minuto sim, minuto não, mas isto sempre foi assim. Ou como dizem os velhos, calor, está no tempo dele, e dão 3 passos e morrem na calçada, porque não aguentam com o calor. 2.000 pessoas morrem em França, menos TJI e menos influencers a comentar as notícias. Eu gostava de estar num universo paralelo em que isto é realidade. Assim não sendo, só posso fantasiar com esta hipótese. Imaginar que a Ministra do Trabalho, ou outros, mas agora focando na Ministra do Trabalho, ou como ela gostaria de ser chamada, não é Ministra do Trabalho, mas Ministra da Colaboração, ou, nem sei se vou pronunciar isto bem, da inevitabilidade, que é como ela diz, isto da reforma é inevitável, ou Ministra da Reforma, ou Ministra sisuda, mas seja como for, isto é um lado. E depois, como nós estamos em regime neoliberal e não podemos parar é morrer, e o PIB, está a transfusões, o PIB alimenta-se do nosso suor. Se um gajo para um bocado, o PIB começa a estribuchar. Ai, que o PIB português vai desta para pior. E como é que sobrevivem os gestores das empresas com menos 2 iates? Precisam comprar os iates. E depois iates pequenos para os trabalhadores. E depois iates mais pequenos, manutenção dos iates todos. Como é que eles compram essa família de iates se nós não dermos tudo a troco de nada? Também vocês têm de parar com essa fetichização da distribuição da riqueza. Parem com isso. Eu agora cruzei 2 termos. Bom, esqueçam isto. Vai haver um crash tão grande. O discurso de certas empresas, por exemplo, a Amazon, na recontratação dessas pessoas, ou da contratação de pessoas, consegue cozer aquilo tudo como se não fossem os causadores daquilo. Provavelmente essas pessoas que entram ou reentram na empresa vão entrar a um preço mais baixo, porque é isso que tem acontecido nas empresas todas. Os velhos saem e quem entra trabalha por tudo e meia. Saber que há 20 anos se ganhava mais na mesma profissão. Parecendo que não, a inflação, incha os preços. Além disso, há vários vídeos de certos robôs movidos a inteligência artificial e eletricidade, estou a brincar convosco, a levar grandes cacetadas a irem contra as coisas. Gosto desse lado. Dando aqui alguns passos atrás para falar humoristicamente deste tema. Nessa situação não podíamos errar tanto, nós nunca seríamos alvo de uma formação com esta extensão. Nós temos de estar prontos a trabalhar em tudo. Não há esse dinheiro que é disponibilizado para a inteligência artificial connosco, não há. E isto é bonito, ou seja, é aquela ideia, nós, no nosso particular, temos a Amália, a nossa inteligência artificial está a delirar a ponto de estarmos a dias de fazer um dueto com o Simpin Purp e com a Ágata. Mas para isso há dinheiro. Também já surgiu a notícia que o governo vai apoiar com 200 milhões uma merda qualquer da inteligência artificial. Não há dinheiro para nada. Mas para enterrar nisto, há dinheiro para tudo. É bonito perceber que afinal há dinheiro. E o rescaldo disto tudo vai ser uma coisa deliciosa. Nós não podemos errar como erra a inteligência artificial. Não sei se têm presente a ideia de token, mas é uma espécie de moeda ou qualquer coisa que se faz passar por ela, coisas que precisamos ter para que a inteligência artificial faça determinada tarefa. Precisamos ter tokens para que aquela tarefa seja cumprida. Quanto mais complexa for a tarefa, mais tokens precisamos. Isto, desde o início, é um terreno movediço. Em muitas inteligências artificiais, começou-se a notar já há uns anos esta parte, mas ninguém sabe bem quanto é que custa determinada tarefa. E é isto que sucede depois com os desfalques. De repente, a inteligência artificial, em empresas em que há um orçamento quase indefinido, começam a delirar por aí fora, nós custamos mais ou menos a mesma coisa, independentemente da tarefa, porque a nossa tarefa nunca foge muito.
Ora, esta inteligência artificial, supondo que é das boas, era para levar um copo de água a um certo sítio, não era porque no caminho bebe o copo de água. Nunca peçam para vos dar um copo de água, porque ela devolve só o copo vazio. E aquela ideia é copo meio cheio ou copo meio vazio? Copo vazio. Na inteligência artificial é sempre copo vazio. Ela nem sequer percebe. E quando está a tentar decifrar essa expressão, mais um copo vazio. Copos vazios atrás de copos vazios. Eu acho que o futuro do ser humano, eu acho que a profissão de futuro é copeiro. Alguém que está atrás da inteligência artificial, já em forma de robô, a transportar os copos que ela bebeu de água. Mas voltando à ideia do token, o custo, em virtude da ação que ela está a tomar, varia consoante o percurso que ela leva até à ação. Ela, do ponto A para o B, o ser humano percorre do ponto A para o ponto B. A menos que esteja ali bêbado e ali vai ao C, pode ir ao D, vai lá dar. A inteligência artificial do A ao B passa pelo alfabeto grego e por todos, se for possível, antes de chegar ao B, volta tudo para trás e repete aquilo algumas vezes. E depois continua a pedir-nos tokens. E nós, como já investimos, vamos continuando. Partindo do princípio que ela consegue chegar a algum lado, nós podemos pedir que ela faça algo simples e ela resolve uma equação complicadíssima. Conseguiu resolver uma equação complicadíssima. Estou a imaginar numa empresa qualquer, uma empresa mundana, sei lá, uma padaria, uma mega padaria profissional. Eu estou a extrapolar e isto nem faz sentido. E ela desenvolve resolve qualquer coisa que para o humano era praticamente impossível. Ou até então impossível. Do ponto de vista do desafio, tiveste muito bem. Mas, entretanto, esta empresa tem um desfalque de 100 milhões. Puseste a resolver uma equação que até então parecia impossível, está bem, a não ser que a padaria, aqui descobrimos a resolução para este problema. Aqui, a nossa inteligência artificial. É que isto não acontece com o ser humano. Pedem-nos para fazer uma coisa, se nós fizermos outra coisa, levamos na cabeça. Mas supondo que essa coisa até é vantajosa para a empresa, o bónus ou não surge ou é minúsculo. Nós fazemos uma coisa ao lado, totalmente diferente e boa para a empresa, e a empresa, já que fizeste, toma lá 500 mil euros. Agora percebi, é isto que acontece com os gestores dos bancos. Fazem uma coisa fraudulenta. Percebi finalmente a jogada. Os banqueiros são inteligência artificial. Fica no ar. E este foi mais um Não Sou Robô. Chamo-me Roberto Gamito. Estou no Spotify e noutras plataformas e façam o favor de dar 5 estrelinhas, que é a constelação que eu mais gosto. Como é que ela se chama? Não faço ideia. Não fui tão longe na astronomia. Sei que tem 5 estrelas. Podem dizer uma constelação que tenha 5 estrelas e eu fico contente. A constelação cara de cu. Pronto. Fico contente na mesma. Até à próxima.